Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Teotônio Pode Mais, o podcast da prefeitura, aquele que dá gosto de ouvir, tá bom? O queridinho de vocês, não é isso mesmo? Então pessoal, estamos aqui com mais um episódio, um tema importantíssimo para a gente tratar aqui com vocês, tá? Vocês aí de casa, do trabalho, de onde você estiver nos assistindo, não é isso? Antes de tudo, certo? Eu queria lembrar vocês de se inscreverem aqui no nosso canal da Prefeitura, onde você vai acompanhar todos os episódios do Teotônio Pode Mais. Também vai acompanhar outros vídeos, tá bom? Interessantes sobre algumas ações, alguns eventos que acontecem aqui na Prefeitura de Teotônio Vilela e ficarem mais antenados de todas as ações, eventos, informações, tudo que for passado por aqui. Certo? Também deixa o like aqui nesse episódio, tá? Confira outros episódios que temos aqui no catálogo grandíssimo do nosso canal no YouTube, certo? Então, antes de falarmos do nosso tema, né, queria apresentar aqui os nossos convidados. Hoje temos 3 convidados, certo? Mas antes de tudo, nós vamos conversar com dois que é o Anderson e a Aniele. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, pessoal, a Aniele e o Anderson vieram conversar conosco sobre o autismo, certo? Estamos no Abril Azul. Então, é um mês importantíssimo para a gente tratar sobre esse tema, tá? O autismo, nosso tema, os sinais de alerta e os principais desafios, tá? Que enfrentamos no dia a dia quanto a isso. Tudo bem? Então, pessoal, antes de tudo, queria que vocês se apresentassem para nós e para todos os telespectadores aqui do Teotônio Pode Mais. Tudo bem, Elata? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Anderson e, assim, inicialmente eu gostaria de agradecer, né, pelo espaço e pela importância de discutir esse tema. É um tema bastante importante e a discussão sempre é válida. Sou fisioterapeuta, formado há 4 anos, já fui diretor de unidade básica de saúde aqui no município de Teotônio. Também já atuei na assistência como fisioterapeuta atendendo os pacientes aqui no município. Fui operador técnico do SEI, que é uma espécie de vice-coordenação lá no nosso centro de reabilitação do município. E mês que vem faço um ano que estou na coordenação lá do SEC, no centro de reabilitação. Tem tempo, né? Essa é a verdade. Olá pessoal, eu me chamo Aniele Gonzaga, sou psicóloga, formada em psicologia há 4 anos também, mesmo tempo que o Anderson. Inicialmente a minha trajetória iniciou no hospital na época da pandemia, né? Um marco importante na história da humanidade. E aí, depois do hospital, fui para as unidades básicas, onde passei 3 anos, né, nas mesmas, inclusive, já deixando aqui um abraço a todo mundo que me conhece das unidades básicas. Tá todo mundo assistindo. E aí, vai fazer 1 ano que eu estou lá no SE, e nesse contexto, atuo com crianças e adolescentes, né, divergentes, que tem autismo ou alguma outra condição, né? Seja deficiência intelectual, síndrome de Down, entre outros, né? Então aborda tudo isso também. Isso, a equipe multidisciplinar, Isso. ela pode não só o autismo, mas também essas outras comorbidades. Entendo. Dá uma assistência para todas as condições para além do autismo, né? Como a Aniele falou, TDAH, a gente tem TOD também, paralisia cerebral. Enfim, a gente tem todo esse serviço aqui no município. Entendo. Atendimento multidisciplinar. Então, pessoal, a gente veio aqui falar, na verdade, a gente quer entender também sobre o Abril Azul, né? É o mês, a gente costuma dizer, o mês do autismo, né? Mas se aborda outras coisas, outras comorbidades, algo do tipo, a gente vai entender aqui. Então, eu queria entender, né? E o pessoal de casa também queria entender um pouquinho sobre o Abril Azul. O que é o Abril Azul? Qual é a importância maior sobre a conscientização do autismo? Assim, o Abril Azul ele surgiu com base no Dia Mundial do Autismo, né? Que é no dia 2 de abril. Foi organizado pela ONU para relação à conscientização do autismo. Ele foi de 2007, na verdade. Se a gente for pensar, é um tema bastante novo. De 2007 para cá, a ONU estabeleceu esse dia para conscientização, para conscientização da população, informação em relação ao autismo. Então, o Abril Azul, ele surgiu inicialmente como o Dia Mundial do Autismo, que é dia 2, e pelo mês, como a gente tem Setembro Amarelo, a gente tem Outubro Rosa, a gente tem um mês de conscientização para o autismo. Então, esse, para a gente entender, assim, basicamente, porque tem muita coisa, esse é o Abril Azul, né? A importância que ele traz para a gente
nesse mês tão importante. E assim, para a gente já entrar no tema daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar com a nossa terceira convidada, né? Daqui a pouco, quando a gente for abordar o tema familiar, né? Em casa, ou no trabalho, algo meio familiar mesmo, a gente vai chamar a Jocilene, né? Nossa terceira convidada. Mas para a gente entender mais sobre o autismo, né? Quais são os sinais mais comuns lá no início, né? No início mesmo da infância da criança, né? Quando ela está conhecendo mais o mundo, quando ela está aprendendo novas coisas. Quais são os principais sinais, os primeiros, para falar a verdade? Sim, então assim, o autismo, né, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele não é algo que é adquirido depois, de repente por uma lesão ou por ter foi desencadeado depois, como em algumas, né, doenças a gente pode perceber. E já trazendo um pouco o transtorno, né, do espectro autista, justamente, ele é um transtorno, ele não é uma doença. Então, assim, falar sobre, trazer essa conscientização para a população é realmente desmistificar, né, muitos tabus, muitos mitos que são instaurados, né, ao longo dessa história, né, inclusive, vou falar um pouquinho dos sinais, mas trazendo, né, o autismo, ele sempre existiu, né, não é modinha, né, como... Isso é importante frisar para todos. Acho que vou estar abordando aqui, a gente vai se complementando, né, o Anderson, ele participa de tudo, né, tudo é passado por ele, pela coordenação, então, assim, ele é ciente do tema e tudo mais, porque a responsabilidade não só, digamos, do psicólogo, mas por toda a equipe que vai trabalhar com essas pessoas. E aí o que acontece? Antigamente ele era erroneamente confundido com até alguns tipos de psicoses mesmo, né? E aí aquelas pessoas eram isoladas junto com outras, que antigamente existia muito isso, né? Ah, tá em surto, então tá maluco, né? Vamos botar no hospital psiquiátrico e deixar lá, né? Isolar. Isso. Também tinha muito isso. E quem era dito como atípico, como a gente chama, era isolado da sociedade e era excluído. Ou seja, as pessoas ditas como normais eram que eram consideradas e a gente era isolado em hospitais psiquiátricos, em clínicas e etc. Quando a gente fala de contexto histórico, o autismo é algo bem triste, né? Para falar a verdade. Sim. E aí, se a gente fosse se aprofundar, iríamos passar muito tempo, porque existem muitas teorias e muitas coisas que eram ditas que hoje já caiu por terra e sabe-se que não é verdade, né? Mas, assim, eu acredito que foi o ponto inicial, mesmo sendo errado naquela época, mas foi a partir daí que outras pessoas disseram, não, mas isso não está certo, né? Vamos investigar melhor, né? O que melhor se adequa aqui, até a gente estar, né, hoje, e ainda muito a evoluir, porque o autismo ele é muito estudado, né? Acontece avanços e avanços. Então, o melhor que a gente tem hoje, que está sendo estudado pela ciência, né, é o que está sendo proposto, né? Quem busca conhecer, compreender, é o que a gente vai estar repassando aqui um pouco, mas que muito tem ainda a se estudar, com certeza. Então, a gente pode dizer que entende bastante sobre o autismo. Ainda falta muito, né? Mas hoje, por exemplo, é bem mais tranquilo de um diagnóstico, por exemplo. Se você for comparar com 10 anos, 20 anos atrás, hoje, assim, o diagnóstico é bem mais assertivo e a gente consegue ter um direcionamento melhor dentro desse diagnóstico para a pessoa com autismo. E assim, desculpa, Nelly. Então, assim, só enfatizando, sempre existiu, né? Não é que tem mitos também, a medicação que fez isso, foi isso que fez aquilo, né? Não, né? Ele sempre existiu, só que hoje está sendo mais visibilidade e as pessoas estão mais conhecedoras, né? E essas campanhas, essas políticas públicas que são colocadas, né, para a sociedade e as pessoas que são abertas, né, a entender, a se questionar, elas estão sabedoras, né? Digamos assim. Normalmente isso acontece com algumas pessoas que não aceitam muito bem, né? Costumam dizer que não, foi por tal coisa, como você disse, foi por um medicamento, algo do tipo. Não, sempre existiu, né? Felizmente ou infelizmente, é comum, não é isso? A gente vê no nosso meio familiar, às vezes a gente conhece alguém ou algo do tipo, a gente, né, tromba com esse pequenino probleminha. E é bem comum,
para falar a verdade. Mas existe, por assim dizer, uma idade específica para o diagnóstico do autismo, assim, nas crianças? Então, como eu falei, como ele sempre existiu, muitos diagnósticos não aconteciam lá atrás. Principalmente se a gente for já entender um pouquinho sobre o nível de suporte, né? Existe o nível 1, o nível 2 e o nível 3. E aí é o quanto este indivíduo, essa pessoa, necessita de ajuda do outro, digamos assim, para conviver melhor. Ou seja, o nível de suporte 3 requer muita atenção, né? Às vezes ele não consegue se comunicar, indicar o que ele pretende fazer, é uma questão do banho, é uma questão sensorial sobre cortar o cabelo. Então, assim, ele demanda mais de outra pessoa auxiliando, né? O 2 já varia, não é tanto, né? Assim, já é mais flexível. E o 1 é aquele que, às vezes, a gente se questiona. A gente até diz que é mais fácil a gente diagnosticar aquele, né, que está ali mais óbvio, digamos assim. Que necessita de um suporte maior Do que o tipo 1. Porque existe também as pessoas que elas têm características autísticas, mas necessariamente ela não vai ser autista, né? Mas aí existem os critérios diagnósticos, sim, e aí tem o critério do livro manual, né, que a gente se baseia, e aí essa análise clínica, mas também ela é amparada, né, pelos critérios que tem que ser analisados ali, e aí vai ter lá tudo destrinchado, mas aí todo mundo de domínio, né, para todos, se precisar na internet vai ver lá, mas aí o médico, né, que é quem vai dar o laudo, ele vai se basear por ali, ou o psicólogo, quando ele vai para a parte da avaliação psicológica, também ele vai ter que pontuar ali se aquela pessoa corresponde, né, aquele tópico, né, para que ele seja enquadrado, né, no transtorno. Então, além de tudo isso, na verdade, uma dúvida também. Existe a possibilidade do autismo ser diagnosticado bem depois, né? Aí, justamente com esses avanços, né, hoje em dia, a gente percebe que, principalmente vindo das crianças, né, porque como é algo genético e influenciado pelo ambiente, né, daqui a pouco eu explico um pouquinho, às vezes quando a gente vai ver que uma criança tem, aí a gente vai parar e pensar, eita, mas ele parece com o pai, que era assim, ou com a mãe, ou com o avô. E aí, por o nível de suporte ser baixo, né, ele passou despercebido, né? Mas aí vem o diagnóstico tardio. Existe algum traço, só que devido a essa questão de muitas vezes ser confundido com outra condição, não teve o diagnóstico que a gente tem acesso hoje. E outra coisa que vale ressaltar, Jota, e também o pessoal de casa, é em relação aos avanços que a gente tem na saúde hoje. Sim. Com uma alteração do desenvolvimento, hoje a gente tem mais crianças prematuras que conseguiram sobreviver. Que antigamente as crianças faleciam porque não tinham o suporte que a gente tem hoje. Ou seja, tudo isso influencia nesse surgimento desses diagnósticos com mais frequência hoje também. E aí se enquadra, né, e já trazendo, eu falei que ia falar sobre essa questão da base genética e ambiental, essa questão da prematuridade, da idade, né, dos pais, tanto materna quanto paterna. Da exposição, também durante a gestação. Isso, né, o uso de alguns fármacos ou até mesmo drogas, né, tudo isso vai influenciar. Aí, por exemplo, o indivíduo ele já tem essa predisposição, essa carga genética nele. E aí, com essa exposição, digamos assim, esses fatores ambientais, aí acontece, né, neurologicamente, a questão do transtorno, e aí a criança, né, ela já nasce, né, com o transtorno do espectro autista. E esse espectro quer dizer que é uma gama, né? Como não somos iguais, né? Existem aqui 3 pessoas totalmente diferentes, né? Eles têm características, digamos assim, em comum, né? Até com base no diagnóstico mesmo, né? Que é a questão de ecolalia da fala, estereotipias, né? E essa questão crucial que é comportamental, a gente vai analisar essa base comportamental e da interação, da comunicação, né? Da fala. Então, às vezes, a criança não vai se comportar, digamos assim, como as típicas, né? A gente vai perceber alguns sinais, e aí daqui a pouquinho eu vou falar tanto que
que eles são percebidos desde a infância. E aí o que acontece? Esse indivíduo, ele exposto, né? Aí ele vai ter mais essa predisposição a nascer com o espectro. Então a gente pode dizer também que quando o diagnóstico ele é tardio, normalmente ele vai ser diagnosticado como tipo 1. Se for tardio, ou pode ser outro também. Pode ser outro também. E aí vai fazer uma análise, né? Uma investigação, uma anamnese, para ver como ele está nesse momento e até mesmo entender lá de trás como ele estava. E aí é interessante frisar de que, às vezes, o indivíduo apresenta, vamos dizer assim, traços ou características hoje, né? E aí vai dizer, será que ele está adulto e ele é autista? Mas vai ter que olhar lá para trás. A mãe vai ter que responder um tio, uma tia, um irmão que lembra de como ele se comportava. É até mais difícil. Que fica difícil. Porque assim, Jota, até em relação a essa questão da dificuldade do diagnóstico diabético, é que dependendo do estímulo ou das condições que essa criança, quando menor e hoje está sendo adulto, geralmente conseguiu se fazer adaptações. Sim. Ou seja, ela conseguiu se adaptar ao meio. Mesmo que ela tenha algum tipo de dificuldade, dependendo do nível de suporte, esse adulto hoje, enquanto criança, ele conseguiu se adaptar. E muitas vezes foi deixado de lado, foi passado despercebido, porque foram criadas estratégias para camuflar esse sintoma ou esse sinal que seria característico do autismo. Que normalmente é o que acontece. É a adaptação ao meio social, algo do tipo, e aí ele consegue viver até que seja feito o diagnóstico. Então, já que a gente está falando disso, eu queria saber como é que é feito o diagnóstico e a importância dele também, né? A gente precisa entender um pouquinho sobre isso. Ainda mais só a questão do diagnóstico, falando um pouco da parte infantil, por observação. Ou seja, vai ser feita uma análise, tanto com o profissional que atende esse paciente, ou se for um paciente que já está sendo submetido a uma estimulação multidisciplinar. E a gente também tem, falando aqui do serviço que a gente tem no município, que é um serviço diferencial, a gente tem no Centro de Investigação Psicológica. O que acontece? O paciente, a criança, é encaminhada para o serviço com uma hipótese diagnóstica. Ou seja, a hipótese dessa criança é que ela tem autismo. Por conta desses sinais que a gente conseguiu observar, o psicólogo, na unidade de saúde, observa que a criança tem algumas características de autismo. Vai ser direcionado para o serviço e a gente vai fazer uma investigação. São testes patenteados que a gente tem mais para o científico e vai ser emitido um relatório pela neuropsicólogo ou pelo profissional de psicologia, neuropsicólogo, com direcionamento para o diagnóstico de autismo. Ou seja, a gente emite esse relatório com a necessidade dessa criança, desse jovem, e é encaminhado para a consulta com o neuropediatra que a gente também tem aqui no município. Ou seja, ele já sai direcionado com o diagnóstico, com orientações, e aí a gente consegue fechar esse diagnóstico de autismo. E quando ele é tardio? É da mesma forma? É feita uma observação todinha quando já é mais velho? Isso. A avaliação ela é basicamente clínica, né? Ela vai ter os instrumentos, né, científicos, como o Anderson falou, que são os testes, que alguns são do domínio só de psicólogo, mas outros também são aplicados por outros profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. E aí, com base neles, né, a gente vai ter um parâmetro, digamos assim, para também quantificar, né? Ver a parte qualitativa e a parte quantitativa. Então, o teste ele entra na quantitativa, né? Às vezes mensurar, corresponde a isso, né? A criança aponta, a criança olha, né? Aí vai ter lá uma pontuação, e aí vai ser feito alguma soma por meio de gráfico, enfim, onde vai dar um percentual, onde a gente vai ficar ali embasado. Mas, assim, não é tudo, não é esses testes em si que vai dizer mas é sim esse olhar mais clínico mesmo, né? E aí, tanto em crianças quanto em adultos também. Então, por meio não tem assim um exame, digamos assim, que seja feito. A princípio, sim, para os pais entenderem, porque muitas vezes, né, o Anderson encaminha assim, fazer o BERA, que é o exame de ouvido, que é para descartar uma possível perda auditiva, por entendi. exemplo. Porque às vezes, assim, o autista, ele não olha, né?
digamos, é uma das características por conta dessa questão social mesmo. Às vezes ele está interagindo com o que ele já está observando, com o meio dele, e às vezes o pai ou a mãe chama, e ele demora a responder, né? Ou não atende. Isso. A gente vai meio que descartando outros possíveis. São feitos outros... Aqui mesmo, aí fez o exame, né? Não constou nada, já é mais um indício que aquela criança possa ser autista, né? E aí, se comprovado alguma deficiência auditiva, aí sim vê, mas que também, de repente, em alguns casos raros, pode ser que a criança seja autista e que tenha deficiência auditiva. Mas aí é mais minucioso, né? Tem que observar muito mais. Então, assim, uns são mais rápidos, né, de ser diagnosticado, outros leva mais um tempo. Então, assim, não tem um prazo correto. Dizer, em tantos meses vai ter o laudo, vai ter o diagnóstico. Ou idade determinada. Porque assim, é o espectro. Aí devido ser um espectro, a gente tem que também ter esse direcionamento, porque é um diagnóstico que vai servir para a vida inteira. Ela fica com o diagnóstico, tem também relação à garantia de direitos, mas é um diagnóstico que vai servir para o resto da vida. Né? Então, quer dizer que mesmo que seja mais comum em crianças, então não existe praticamente a idade específica, né, para diagnosticar. Tem essa visibilidade que é mais comum devido à questão de a gente estar conseguindo observar mais agora. Você vê da criação do dia do autismo de 2017. Ou seja, 2017 para cá, as crianças são adolescentes e a maioria são crianças que a gente está tendo essa visibilidade. E, assim, pouco essa conscientização, né? Para que as pessoas percebam que os adolescentes, né, eles ainda têm, né, o espaço de estimulação deles. Inclusive, no CERN, a gente vai falar que tem espaço também, além da equipe multi, onde se enquadra as crianças, na questão da estimulação. Tem também o grupo para adolescentes, né, onde eu faço parte. E para que os adultos, eles se sintam acolhidos também, né? Eles não estão sozinhos, né? Existe, sim, formas de ser melhor compreendido, mesmo que ele já passou por tudo isso e conseguiu se virar, mas ainda assim, de repente, pela desinformação, ou ter que carregar tudo isso sozinho, ele desencadeou ali uma ansiedade, uma depressão, né? Ele precisa de tratamento, né? Ele com psicólogo, né? Ou outro profissional. Então, assim, a rede tem, né, esse suporte. E o que acontece? Por que a gente fala tanto da criança, né? Assim, mais. E por que a gente se preocupa muito? Porque, né, tirando essa questão à parte, de que a gente já passou por tudo isso e hoje em dia a gente tem melhores, né, visibilidade diagnóstico, quem já chegou até agora e não teve o diagnóstico, infelizmente, né, não foi cedo para ser tão estimulado, cedo, né? Mas, né, ainda assim pode ser amparado. Mas a gente foca um pouquinho na infância, porque é onde tem toda uma janela de oportunidade de desenvolvimento, onde o nosso cérebro está ali em constante transformação, né? Ele amadurece até os nossos 20 e poucos anos. Então, assim, quanto menor, né, mais estímulo dado, melhor a evolução. Tanto é que quanto mais entra com intervenção, melhores resultados. E aí, aquela criança vai crescer, vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto e vai conviver normal em sociedade, né, com todos nós. Justamente isso, que estão nos anos iniciais que a gente consegue ter um ganho, né? Mas a estimulação já nos anos iniciais, consequentemente, vai ser um adolescente, um adulto que tem um desenvolvimento mais funcional, melhor, consegue se comunicar melhor e conseguir em sociedade da melhor forma possível. Sabe? Então, existe outra importância também, que é diagnosticar cedo, porque a criança pode passar por alguns transtornos de ansiedade ou depressão no futuro. Então, é capaz de, por exemplo, esses adultos que tiveram que viver sem o diagnóstico dessa forma e sentir que é diferente, sentir que as pessoas são diferentes com ele. Então, existe esse problema também, não é? Associado também essa questão da depressão, de ansiedade, por não entender muitas vezes e se sentir dessa forma, eles se sentem excluídos, às vezes não sabem como lidar com algum tipo de situação e acarreta essa questão de ansiedade e depressão. Por até um familiar, os colegas, né, não entenderem, tendo que lidar além da sua carga interna com o externo, né, ali o julgamento,
é antissocial, não gosta de ninguém, né? Aqueles rótulos que ao longo da vida as pessoas vão nos impondo ali, às vezes não é aquilo, né? Então, assim, alguns sinais de alerta desde a infância, desde o bebezinho, né? Nos primeiros dias mesmo de vida, você já começar a observar o seu filho, né? A questão até do choro, né? Criança que chora demais, pai não acalenta, mãe não acalenta, avó não acalenta, enfim, todo mundo fica exausto de tanto choro e a criança não para. E aí, ou ao contrário também, né? Criança que não chora, às vezes você diz, bebê é muito quieto, às vezes ele acordou, você vai olhar, ele está no berço, olhando para cima, e aí, porque o choro é a manifestação, né, do querer. Existe o chorar, aquele chorinho é de fome, esse chorinho é de dor, esse chorinho é de sono, né? Então, a gente, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto familiar que está ali envolvido, cuidador, responsável, ser atento, né? As brincadeiras são muito importantes para a criança, o desenvolvimento, interagir com a outra. Por isso também que, às vezes, essa percepção está maior agora. Antigamente, tinha aquela questão, né? Só estudava se o pai e a mãe autorizassem, às vezes era da zona rural, não colocaram. Hoje em dia a gente tem uma rede muito grande de educação, de creche, e aí vem os professores também com esse olhar. Às vezes o pai e a mãe percebem a você já dá um alerta. As creches hoje, inclusive, têm salas de... acabei de esquecer o nome, mas... Sala de recursos, né? Que é específico para essas crianças, né? Para elas terem aquele ambiente delas e se comunicarem entre eles e irem aprimorando. Interação entre as crianças, que é fundamental para o desenvolvimento de uma forma geral, né? Ser feito um plano, né? A lei de aprendizagem para ele mesmo. Por isso que existe essas salas para uma melhor intervenção escolar, né? E aí, tá atento, né? Voltando um pouquinho, a esses sinais, né? De alerta. Um ou outro pode ser que seja confundido, não seja exemplo. A minha criança anda na ponta do pé. Ela anda na ponta do pé, ela é autista. Não necessariamente, né? Vai ter que passar, por exemplo, por uma questão do fisioterapeuta, né, Anderson, para analisar, para ver se é uma outra coisa. Se tem alguma condição que seja física, sim, para esse desenvolvimento dessa marcha na ponta do pé, e assim, por isso que é necessário a avaliação de um profissional, até para um direcionamento, e assim, a gente sabe que pode ser que seja observado esses sintomas que a Nelly falou em relação ao choro excessivo, a dificuldade de acalentar, ou que a criança mais quieta, a gente necessita da avaliação de um profissional, porque nem tudo é autismo, ou pode ser também. Mas, assim, a gente tem que ter essa avaliação de um profissional e esse direcionamento, para também que os pais não fiquem assustados. Sim. E não gerem expectativas que poderiam ser direcionadas com a avaliação de um profissional. E aí, por exemplo, tem a questão da fala, né? Que às vezes ele não consegue se comunicar de maneira assertiva, né? Ou até mesmo ele não é vocal, né? Ele não reproduz, digamos, uma palavra, né? Ou às vezes ele reproduz e aí não é de maneira funcional, ou seja, não é muito comum, às vezes eu percebo, a mamãe tá onde, né? A avó pergunta, ou a mãe pergunta, a vovó tá onde, o papai tá onde? Aí a criança diz, foi trabalhar, né? Bem pequenininha, com aquela linguagem bem bonitinha. E aí, no autismo, às vezes, ele não vai ter essa associação, essa formação de compreender, de falar. Ou então ele vai apresentar ecolalia, né? Ele só vai falar o que é repetido, né? Aí, às vezes, ele escutou muito desenho, e aí daqui a pouco ele está falando as frases que foi ali dita no desenho, né? E às vezes vem a ecolalia tardia. Ele ouviu, mas ele guardou e falou agora, mas daqui a pouco aí vai reproduzir. Né? Então, assim, não é só cantar a musiquinha. Se você vê que você vai dizer assim, vamos cantar a musiquinha, e ali ele compreendeu e vai cantar junto com você, então ele está interagindo, ele está compreendendo. Se às vezes do nada ele canta, ou ele só canta sem você pedir o tempo todo, fica aquele comportamento de ritual, a mesmice, a mesma coisa. Então, assim, pode ser isso também. Alguns deles, né, se referem a eles mesmos. Exemplo, Joaninha, vamos passear. Ele vai dizer, Joaninha, vamos passear. Né? Então, alguns dos alertas também. Isso quando ele está nessa fase de desenvolvimento da fala. Né? Sendo que alguns
não chegam a ter nem essa questão vocal Essa mesmo. comunicação de forma verbal, né? Às vezes consegue se comunicar de alguma outra forma, Isso. com dificuldade, mas provavelmente de forma verbal com a fala, às vezes nem todos conseguem. Eu sei que tem um ponto também importante que, inclusive, os pais normalmente prestam bastante atenção nisso, que é a falta que a criança tem ou não tem quando o pai está presente ou não, por exemplo. Tem criança que chora porque, quando está mais crescida, tem criança que chora porque o pai tem que ir trabalhar, por exemplo. Tem que sair, tem alguma coisa. E tem crianças já diagnosticadas que não sentem a falta, não é isso? Então, tipo, não choram, ou se eles se entreterem com alguma coisa, não vão ligar muito porque o pai ou a mãe está saindo, né? Então, isso é dado como um diagnóstico também. Não necessariamente, né? Assim, eles, inclusive, tem a questão também do hiperfoco, que é o contrário. Às vezes o filho ele vai ter o hiperfoco no pai ou na mãe. Ele só consegue ficar naquele pai com aquela mãe porque ali foi o porto seguro dele, ele se sente bem com aquela pessoa, né? Ou enfim, alguém que ele se identifique ali. E aí vem esse hiperfoco. Necessariamente não é uma questão de critério diagnóstico, essa questão de não ter esse apego. Até porque eles têm, às vezes é confuso realmente, dizer assim, o autista vive no mundo dele, ou ele não tem empatia. Tem sim, só que assim, só que para eles é difícil mais essa comunicação. Essa questão da expressão, falar, como é que a gente está habituado. Isso, a receber. É como um adulto que tem dificuldade de expressar sentimentos. Só que ali a gente vê que tem que ter um cuidado maior, porque é uma criança, né? Ela está começando, ela tem que entender. E é por isso que ela tem mais vínculo assim, com o familiar, o pai ou a mãe, né? Porque está ali desde sempre, né? E ela lembra. Então a gente não pode dizer que é importante para um diagnóstico. Não. E aí leva até um tempo, né? Quando o pai leva para o terapeuta, para construir o vínculo, né? E aí, nas primeiras vezes, a gente tenta trazer aquela terapia de maneira o mais lúdica possível para que ele se sinta bem, se sinta confortável, para que gere mesmo um vínculo com aquela pessoa desconhecida, né? E aí, a partir daí, ele aceite, né, as intervenções, o que é proposto. Porque quando chega a criança que vai ser feita a estimulação, é feito uma anamnese, e feito um plano terapêutico junto com esse pai para ver quais as maiores necessidades, digamos assim. E aí a gente vai alencar por prioridades, digamos assim. O pai, para ele, o mais difícil é lidar com isso. Então, vamos trabalhar nisso durante tantos meses. E aí não é tudo de uma vez, porque daí vai ficar muita informação para aquela criança. Então, é feito todo um planejamento. Não é atender por atender, né? É importante conscientizar, né? A criança ela não vai para a terapia brincar, né? Imagine a gente estimular ela que não seja por algo que possa ser atraente. Isso. É um brincar terapêutico, né? Não fica atrativo. Então, assim, ela não vai se engajar muito naquilo. Então, às vezes, é algo que para as pessoas podem ser simples, mas que para uma mãe que tem um filho autista que não consegue fazer aquilo, faz toda a diferença, né? Então, conseguir assim, é muito importante para o pai e a mãe. Tudo que eles querem é que seu filho se insira ali o mais funcional, digamos, no meio familiar e social também. Só pegando um gancho em relação a essa questão da intervenção, né? A minha citou, que a gente faz lá no serviço, as crianças, elas são atendidas em dupla justamente para esse objetivo de estimular esse contato, né? Essa criança que ela tenha contato com outra criança para estimular justamente essa interação, que essa criança consiga, fora do serviço de habilitação externa, também ter contato com outras crianças. A gente sempre foca muito na orientação para os pais, que ficam com essas crianças a maior parte do tempo, seja criança, também seja adolescente, que a gente tem um serviço lá. E assim, a família é fundamental nessa participação. A gente, de maneira geral, a gente tem inicialmente esse plano terapêutico que é reavaliado a cada 6 meses, justamente para a gente traçar uma meta que a gente consiga alcançar em 6 meses. Posteriormente, a gente vai conseguir reavaliar e ver o que a gente conseguiu ganhar de meta e o que a gente vai precisar melhorar para os próximos 6 meses. Ou seja, a construção é totalmente feita junto da família.
a gente precisa da participação da família para que a gente consiga chegar no objetivo. Tipo, fazendo a sua parte, inserindo a sua gestão, fazendo a sua parte, e a família também contribuindo com essa estimulação para a criança, seja criança, seja adolescente. Isso. E aí, um dos exemplos é quadro de rotina. Às vezes a gente percebe que para aquela criança é necessário. Então, assim, necessariamente ela não vai ter essa rotina lá no nosso ambiente de trabalho, na nossa sala, mas ela vai precisar em casa, né? Então, ter todo esse passo a passo. Eles precisam dessa me ajuda, por favor. Sim, que é para eles entenderem o que vai acontecer, porque é difícil para eles lidarem com as coisas imediatas, digamos assim. A gente aqui aconteceu Meu Deus do céu! E aí, o que acontece? A gente vai se frustrar, sim, mas aí a gente vai conseguir contornar a situação. Mas para eles vai ser mais difícil, às vezes vai desregular, vai chorar. Essa dificuldade de regulação e dificuldade com relação à questão de comunicação, às vezes o sinal mais comum é o choro. Muitas vezes cair, se jogar. Assim, que a forma que eles conseguem se expressar é comum na criança que estava com uma expectativa e a expectativa não foi suprida. E aí já vou pegar sua fala e falar que é um dos maiores medos, assim, digamos assim, dos pais. Que isso aconteça, né? Às vezes evita de sair com o filho, porque já sabe que de repente isso pode acontecer e o olhar das pessoas, né? E aí chega no supermercado da vida, numa loja, e aí o filho, né? O barulho pode desregular, e aí naquela loja tem um som alto. E aí ele já não gosta e já começa a se manifestar de alguma maneira ali no comportamento. E aí as pessoas vão olhar, vão entender. E aí vai confundir, né? Vai dar uma palavra ali que não cabia no momento. Então, assim, no mais, né? Conscientizando a população, né? Se não souber o que falar, é aquele ditado, é melhor que não diga nada, não evitar aquele olhar com julgamento, porque às vezes é confundido. Isso é falta de pizza. A família não sabe educar. Isso é manha, não está sabendo educar, né? Então... E ter mais empatia, né? De ter um olhar mais empático para a família que está ali com aquela criança 24 horas, 7 dias da semana. E compreender que são coisas que existem e precisam de suporte, precisam de ajuda. E aí, né, que vai ser mais a parte da Jociliane, inclusive, mas aí só para terminar essa fala, justamente todo esse empenho dos pais e da gente profissional é para que esse indivíduo ele seja inserido em sociedade. Então, assim, mesmo com as dificuldades ou com certa limitação, mas que eles possam ir e vir, que eles vão fazer suas compras, que eles andem em comércio. Então, a gente, enquanto população, vai ter que estar preparado para receber, com certeza, pessoas com espectro autista. E aí também é importante falar que, muitas vezes, o autismo, ele vem com alguma comorbidade, né? Ou seja, o que pode ser isso? Ele é diagnosticado com autismo, só que daí ele vem junto um TDAH, né? Que é o transtorno de atenção e hiperatividade. Aí pode vir junto um DI, que é uma deficiência intelectual. Pode vir junto um TOD, que é um transtorno desafiador, opositor, entre outros, né? E aí vem duas questões aí a ser analisadas, a ser planejadas pelos profissionais e não vai ser só caracterizado pelo autismo, mas sim olhar por essas duas condições. Bom, então para falar mais, como a gente já estava falando, do meio familiar, questão dos pais também, a gente traz a nossa terceira convidada aqui, né? Jocilene. Tudo bem, Jocilene? Como é que vai? Tudo bem? Jocilene, que é mãe, não é? E psicóloga, mas a gente já sabe aqui que a psicologia veio depois, né, de ser mãe. Não é isso, Jocilene? Então conta pra gente como como foi isso. Conta pra gente mais da senhora também. De você, que eu tinha perguntado aqui como é que queria que o senhor chamasse. Chamar de senhora não, né? Mas é respeito. Chamar de senhora, então. Então conta pra gente aqui, Jocilene, como foi? Então, de repente, mãe. Então, aquela criança que chorava muito, muita dificuldade para lidar com ela.
até chegar ao diagnóstico, que foi aos 5 anos de idade. Foi aos 5. Uma longa trajetória. Então, acredito que ser mãe é meu grande caminhar na vida, né? A psicologia veio quando ele estava com 8 anos, quando eu fiz um curso como alfabetizar um autista. Olha só. Então, assim, me encantei em estudar e a própria sugestão dele, né? Que eu buscasse estudar para fazer com que as pessoas se sentissem bem como eu estava fazendo ele se sentir bem. Então, ele que falou assim, mãe, faça, estude, porque eu quero que outras pessoas fiquem bem também. Isso. Se sintam bem. Isso, na verdade, ele não apontou psicologia. Eu fui que disse psicologia, que é um contato maior, não é? Mas ser mãe, em primeiro lugar, quando a gente percebe tudo isso, é uma sobrecarga emocional muito grande. É uma mistura de enfrentamento, porque é uma quebra daquele filho ideal. Né? Não que a gente esteja desmerecendo o nosso filho, mas é uma quebra de muitos padrões. Então, vem medo, vem frustração, vem um estresse muito grande, vem também os preconceitos, não é? De uma maneira geral, os olhares, não é? Depois, e tudo isso misturado, as nossas emoções, a sobrecarga, tudo isso. E daí vem as dificuldades, que é como lidar com esse filho, como chegar com esse filho, tudo isso junto. E os relacionamentos com o nosso companheiro, com os familiares, com a família, e como ajudar, que profissionais procurar, que rede de apoio procurar. Tendo em vista que meu filho tem 17 anos agora. Hoje. Isso. Então, há 17 anos, nunca tinha ouvido falar nisso. Hoje, muitas pessoas já ouviram falar em autismo de uma maneira geral, mas há 17 anos atrás não tinha nem uma oportunidade como essa. Então, eram noites chorando e eu ficava imaginando, até estava comentando, que coisa boa essa oportunidade de poder falar. Que sim, é normal sim a gente sentir medo, é normal sim a gente ficar estressado, é normal sim a gente chorar muito, é normal sim a gente ficar muito estressado, é normal sim a gente não conseguir expressar o que a gente sente, é normal sim a gente querer ser acolhido, e é normal sim a gente querer o melhor para o nosso filho. Sim. Não importa o nível, mas o melhor para o nosso filho. Então, estar aqui aproveitando essa oportunidade é dizer que a gente não precisa brigar, a gente precisa conhecer, a gente precisa buscar, sim, ajuda, mas a ajuda, em primeiro lugar, nos acolhendo, fazendo com que a gente comece a entender o que é o autismo, mas antes entender qual é o meu papel de mãe, qual é a minha função em unir esses dois lados, né? Aliás, unir os profissionais, a equipe multidisciplinar, a escola, mas qual é o meu papel em casa também? O que eu posso fazer em casa? Conhecer mais, saber lidar, porque final de semana os profissionais não vão estar, a escola também não vai estar, e depois a escola vai querer saber como é esse movimento desse filho, os profissionais também, então eu tenho que também ajudar esse filho. Sim. E preciso também de ajuda. Então, é um campo muito, muito longo. Por isso que eu digo, antes de ser psicóloga, eu sou mãe. Aí todo mundo diz assim, é fácil. Nunca foi fácil. E todos os dias, quem acorda é a mãe. Todos os dias, quem está é a mãe. A psicóloga é o meu outro papel. Mas o meu papel principal é mãe. Então, Primeiramente. Mãe. Alcançar essas dores, esses medos, esses preconceitos. Então, cada vez mais que eu falo, cada vez mais que as mães estudam, cada vez mais que as mães ouvem o que perguntam, buscam, são essa ponte, esse laço de união com os profissionais, tanto da equipe multidisciplinar como da escola, dos familiares, esclarecer, porque eu não posso dizer para a minha tia,
vá para uma sessão com a equipe multidisciplinar, mas eu não posso explicar para ela. Ela pode não entender, mas eu não posso explicar para ela o que é autismo. Eu não posso tornar esse conhecimento mais leve, sem ser profissional, como mãe mesmo, não é? Abraçar. E gradativamente quebrando esse preconceito tão grande que existe com essa palavra, autismo, né? Então, é o dia a dia que vai fazer isso, é a união. Aí a gente aprende que não é brigar, é começar a conversar. Isso. Visto que no início, certamente a gente imagina que foi muito difícil, não é? Porque imagina só para alguém que talvez nunca tivesse ouvido falar em autismo, naquele tempo, há 17 anos atrás, né? Num tempo que não era tão falado assim, algumas pessoas entendiam, mas era um problema, assim, muito difícil de ser abordado, não é? E muitas vezes confundido com outro tipo de condição. Isso, nesse tempo a gente vê que no início era confundido com muitas outras coisas, como a Aniele falou pra gente, mas que era muito difícil, né? Então, certamente, como é que foi nesse início, assim? Tá? Tipo, porque se houve alguma ajuda ou se existia alguém ali para falar o que era, assim, que é assim, é normal, acontece. Tá bom? Então, é mais normal do que a gente imagina. Como foi? Como era isso? Logo no início, quando eu percebi... Porque muito pequeno, já que ele chorava muito, né? Muito, muito, muito. Pediatra, né? Pediatra... Mãe, cada criança tem um padrão. Acalme, mãe. Acalme. Cada criança tem um padrão. E cadê o padrão? Tendo em vista que eu tenho uma filha mais velha, né? E cadê? Cadê esse padrão? E ele não parava de chorar. E ele não atendia aquilo que a gente imaginava que uma criança atendesse, ele não conseguia brincar, e andando, batendo de porta em porta, não, normal, não é essa educação, limites, muito mimo, e você está sempre sendo a culpada, não é? É verdade, infelizmente. Uma cara muito grande e voltada, né, para essa questão da família, como a gente contou anteriormente, de as pessoas não entenderem e achar que a dificuldade está no pai, está na mãe, está na criação, está na forma como essa criança é vista em casa, como é criada nesse... Isso, não deu limites, não é? Tá sempre isso tudo, essa busca para a gente saber o que está acontecendo com o nosso filho ou filha, somado com as nossas emoções, com as nossas dificuldades em lidar com ele, tudo junto. Não é como um livro que tem capítulos um por vez, não. É tudo junto e misturado. E a gente tem que saber se adequar. Isso, tudo junto, misturado, e você ali querendo entender. Tudo que a gente quer como pai e mãe é entender o que está acontecendo. Fui eu que errei, eu deixei de fazer alguma coisa, eu fiz alguma coisa, mas o que é que eu posso fazer para ajudar? Então, é muito angustiante. Não é que saiu o diagnóstico, que bom, não. Saiu o diagnóstico para a gente já é um outro impacto, uma outra realidade, né? É um certo alívio que a gente diz, peraí, vamos ver como é que a gente faz. Mas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, misturado com as nossas emoções. Muita coisa. Então, poder chegar aqui e dizer que não é só um diagnóstico, é também a nossa vida, as nossas emoções, o nosso dia a dia, porque enquanto esse filho está ali, a gente acorda, a gente tem supermercado, a gente trabalha, a gente lida com a família, a gente tem festas, a gente tem toda uma vida acontecendo e a gente dentro daquela situação. Com quem a gente falar? Eu pensava na época, eu digo, não tem nem pessoas que eu possa conversar, saber se é igual desse jeito, se só é só meu filho que é assim. Então, poder sentar, conversar com outras mães, poder fazer essa troca de ideia, poder ter quem possibilite isso, poder ter quem abre esse espaço para a gente, ter um mediador para explicar para a gente. Isso é muito importante. Acolher a nossa angústia,
Sim. A gente pode dizer que esses são os principais desafios enfrentados pelas famílias, né? Pelos pais no processo de diagnóstico, por exemplo. Né? Como foi, inclusive, a fase de diagnóstico dele? Né? E como esses desafios enfrentados pela família? Na época, correr atrás de profissionais, né? Não estava assim como é agora, tudo separadinho, não era assim. Só que ele tinha um atraso no neurodesenvolvimento, então fazer estimulações, só fechou o diagnóstico com 5 anos, então com 5 anos foi que ele foi gradativamente, os profissionais foram sendo capacitados, já para você ter uma ideia, né? Os profissionais foram sendo capacitados para fazer todo esse acompanhamento, mas foi muito angustiante, cada vez, assim, até porque a gente disse, não, ele brinca. Quando o psicólogo perguntou para mim, mãe, ele brinca? Eu lembro muito, não é? Aí eu disse, brinca. Ela colocou lá os brinquedos e ele não se interessou por nada, foi lá na mesa, pegou a caneta, depois ele pegou em todos os brinquedos e eu até dizia para ela, tá vendo que ele brinca? Mas ele só pegava nos brinquedos, então ele não brincava, não dava função. E não tinha um alcance que, para mim, pegar nos brinquedos, ele estava brincando. Sim. Brincar funcional, vai ser Isso. Mãe, e o que é que ele faz mais? Porque ele só foi andar com 2 anos. Só foi falar com 2 anos e meio. Então, todos os testes para fazer, para saber se ele... não, é porque ele não ouve. Então, ele ficava lá, no mundinho dele, lá. Tinha muita coisa que irritava ele. Às vezes, ele saía correndo. Então, entender tudo isso, não é? Muito angustiante. 5 anos, quando 5 anos fechou o diagnóstico, eu digo, então, tudo isso é isso, todas as crianças são assim. Então, são muitas perguntas que a gente tem, muitas perguntas foi. Por isso que eu digo, o maior desafio é, sim, as nossas emoções, os nossos medos, os nossos estresses. O maior desafio, sempre as nossas dificuldades. Porque era quando ele era pequenininho, quando fechou o diagnóstico, à medida que ele foi crescendo, até agora que ele está com 17 anos, são desafios. São desafios diferentes? São, mas sempre tem os desafios, sempre tem a emoção, sempre tem o medo, sempre tem o preconceito. Mas a grande diferença é o suporte que a gente tem. Isso é uma diferença. Que hoje é bem melhor, com certeza, hoje. E assim, até voltando para essa questão da família, né? Tem essa vulnerabilidade para a família, a gente sabe que precisa desse suporte, tem essas mães que precisam desse amparo, e até para a intervenção com as crianças, com os adolescentes, ou seja, todo mundo precisa desse suporte, por saber, por aprender a lidar com essas questões, e também para as crianças serem estimuladas da forma correta, né? Que é necessário. É isso, que o estímulo não é só com a equipe. Isso. Ele também tem que dar seguimento conosco, no dia a dia. São pequenas coisas, são os comandos, como falar, como ajudar ele a brincar, como fazer, como pais, como cuidadores, como fazemos as intervenções. A gente não está desmerecendo os profissionais, mas a gente precisa dar continuidade. Até porque, como é por repetição, o que eles fazem, a escola, a gente tem que dar essa continuidade. Então, não é só levar para a terapia, não é só levar para a escola. E o meu papel, acho que um dos papéis fundamentais é o nosso, de cuidadores dele, porque é a gente que está conduzindo o nosso filho, não é? A gente que está ali levando ele para a escola, a gente que está levando para essa escola que ele está na terapia e que na terapia está trabalhando a coordenação motora dele, ele está pegando direitinho. Como é que ele está, professor? Ele está pegando direitinho, tia, no lápis? Aí na terapia a gente diz, ele não pega, aí ele diz, mãe, olha, você treina muito com ele assim. Então, a função dos pais é uma função assim muito importante. Fundamental. Isso, fundamental, porque a gente está ali com os profissionais, a gente está ali com a escola, e a gente está fazendo essa ponte, não só entre a escola e os profissionais, mas entre esse ganho para esse filho da gente, para essa filha da gente. Porque
a importância do nosso envolvimento nessa rede de tratamento do nosso filho é justamente que ele pode cada dia ser uma versão melhor de quem ele é, assim como nós vamos nos tornando uma versão melhor de quem somos. Então, pode continuar. Também do estímulo, né? Quando a gente tem a falta com a neta aqui, a gente tem sempre esse cuidado de, depois do atendimento, dar um feedback para a família, um feedback para o responsável, para que essa intervenção ela tenha uma continuidade em casa. E para que exista essa continuidade, a família é fundamental. Ou seja, ou seja, o adolescente, ele vai para a intervenção. No próximo atendimento, é necessário que tenha tido uma continuidade para esse atendimento. Porque imagine o prejuízo que essa criança, esse adolescente pode ter se não foi estimulado dentro do ambiente que ele está, seja em casa, seja na escola, e assim, a gente se preocupa justamente com essa continuidade. Isso, e essa continuidade só é possível conosco. Então, a participação da família, o comprometimento da família também com a evolução dessa criança, desse adolescente. Então, pegando esse gancho agora, como que os pais, né, como a gente fala, como que os pais e os responsáveis, né, que às vezes pode ser um avô, uma avó, né, todos os responsáveis, como eles podem contribuir na evolução da criança ou do adolescente se o diagnóstico for mais tardio, né? Como eles podem contribuir na evolução da pessoa, né? Da criança ou do adolescente com autismo. Isso. Como a Silene falou, justamente, acho que a parte principal é sendo essa ponte, né? Entre os serviços que essa criança perpassa, que esse adolescente perpassa. Porque, assim, a gente traça objetivos no PTS, lá no CEP, quando a gente vai quando a criança está em atendimento multidisciplinar. Esses objetivos, eles terão que ser traçados para os próximos 6 meses. A gente vai fazer a nossa parte enquanto equipe, enquanto profissional na intervenção, mas a família tem que dar essa continuidade. Como eu havia falado, a gente sempre se preocupa em dar um feedback para os pais. E essa participação da família é fundamental. De sempre questionar, de sempre estar participando, não é silêncio. Isso, também, perguntar. Como é que eu posso estimular em casa? Perguntar, porque a gente está lá justamente para atender essa questão. Eu não tenho esse material que você tem. O que eu posso fazer? Tá entendendo? O que eu posso fazer? Como é que eu posso usar? Então, eu não tenho esse joguinho. Tem um outro que eu possa fazer? Sim, mãe, olha, você pode trabalhar com esse tipo de jogo, com esse tipo de estimulação. Perguntar. Quando ele fala que dá esse feedback para a gente, que dá esse suporte, dá essa devolutiva para a gente não só escuta, a gente pergunta. Sim, mas como é que eu faço? Às vezes eu não consigo entender o que ele está falando. Então, se eu não entendo, eu pergunto. Mas eu não tenho isso, mas eu não sei fazer. Daí ele, como profissional, não sabe, mãe, vamos lá, a gente ajuda de uma maneira. Então, essa parceria é muito importante. O nome disso é justamente acolhimento. Suporte. Isso. Esse é o nome. Não é? Tem a equipe, tem a escola, tem a família, mas esse acolhimento é muito importante. A gente está ali para fazer essa união, mas esse acolhimento é muito importante. E até com relação ao que a Celene tinha falado sobre a estimulação em casa, a nossa programação, só falando um pouquinho da nossa programação, sim. que nós iniciamos semana passada, a gente fez uma oficina justamente de recursos de baixo custo, que é justamente para estimular os pais a desenvolverem algum tipo de recurso que não seja tão caro, mas que consiga dar uma continuidade dessas intervenções na rede de ensino em casa. E assim, a participação é fundamental para que a gente tenha essa continuidade realmente. Pronto, então a gente, já que você falou, o Anderson, de toda a programação que está acontecendo no mês de abril, daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre a programação, mas nesse momento existem alguns desafios hoje na rede de saúde para assistência do autismo, porque a gente sabe que avançou bastante, né? Há 17 anos, Jocilene não sabia exatamente o que fazer, o que eu faço, e aí ficava aquela situação, meu Deus, e agora, né? E noite sem dormir, que com certeza ficou, né? Com aquele problema. E pensando o que vai fazer. Hoje a gente sabe que está bem mais fácil, está bem mais desmistificado, né? Os profissionais eles sabem da melhor forma dar o diagnóstico e os pais também a absorver aquilo. Opa, agora tem que ser diferente em algumas coisas, né? Mas hoje existem alguns desafios na rede de saúde. Sim, com certeza. Assim,
JTN, pessoal, também é uma temática bastante importante de ser citada em relação à questão dos desafios que a gente tem enquanto rede de uma forma geral. A gente sabe que aqui no município a gente tem o nosso centro de reabilitação e surgiu também de um desafio, de uma demanda da nossa população. E assim, já querendo agradecer a nossa gestão por esse olhar humanizado, por essa empatia, por comprometimento em nome da nossa secretária, doutora Isabelle, e nosso prefeito Pedro Pereira. E assim, que sem a contribuição, sem esse olhar que eles têm, a gente não conseguiria executar o trabalho que a gente exerce hoje lá no SEC. Pra você ter uma ideia, a gente, o SEC, esse ano, nós completamos 3 anos de inauguração. Dia 19 de junho, agora, o SEC completa 3 anos. E nós iniciamos com o serviço de uma equipe multidisciplinar. Ou seja, a demanda que a gente tinha, a gente conseguiu abrir uma equipe. Outra questão que a gente também é importante citar é a questão dos profissionais, que a gente tem muita dificuldade dos profissionais de uma forma geral. Hoje a gente, no estado de Alagoas, a gente só tem formando turmas de terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo na Uncidal. Ou seja, nenhuma outra universidade tem. Para a gente conseguir esses profissionais, uma turma formando por ano é bastante complicado, visto que a gente não tem só um município de Teutônio. Existe um estado inteiro que demanda de fono, que demanda de TO, e assim, a gente tem essa preocupação em ter esses profissionais no nosso município. A gente já faz contato muitas vezes com os profissionais até na graduação, para que o profissional, a gente consiga ter o profissional aqui para dar assistência que a nossa população precisa. Mas assim, falando em relação à questão de rede, de uma forma geral, o nosso SEC, o havia dito ele, a gente completou 3 anos de inauguração pelo junho, e a gente não tem um serviço habilitado ainda. O SED veio com essa proposta de ser habilitado pelo Ministério para atender uma região. A habilitação, ela tem umas diversas etapas para que seja habilitado. Ou seja, a gente passa por diversas etapas para que o serviço seja visto pelo Ministério da Saúde como serviço de referência para esse serviço. E hoje a gente funciona com recursos próprios do município de Teutônio. Ou seja, a gestão ela tem essa visão de empatia, de cuidado e ver a necessidade de custear esse serviço, sendo que seria uma competência do Estado. Né? E a gente muitas vezes não tem um fluxo no estado de Alagoas para esses pacientes de uma forma mais assim clara, digamos assim. A gente tem um serviço de referência aqui, a maioria deles chama Maceió, que é a nossa região, referência aqui em Teutônio e Vilela, mas assim, a família tem que ir de porta a porta, digamos assim, nos serviços para tentar uma vaga, para tentar essa assistência. E tem a espera. Tem a espera, existe uma fila de espera. E assim, vai para tentar. Né? E assim, é uma dificuldade muito grande e a gente não tem esse fluxo no estado para esse atendimento com o público. E assim, falando um pouco mais do SEC, a gente começou com uma equipe multidisciplinar. Hoje a gente tem a segunda equipe justamente por essa demanda e aumentado de ter essa visão da gestão de atender as necessidades que a gente tem na nossa população. E hoje a gente, em atendimento multidisciplinar, nós temos 102 crianças. Ou seja, 102 crianças que fazem atendimento com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, com psicólogo. Dentro dessas 102 crianças, a gente tem a nossa minoria com autismo. A gente tem TDAH, tem TOR, tem paralisia cerebral, mas a grande maioria é do público com autismo. E, para além disso, a gente tem também o grupo de adolescentes, que a gente trabalha voltado especificamente para essa questão de habilidades sociais, né? Porque a gente sabe que na adolescência e na vida adulta serão necessárias essas habilidades sociais, de fazer uma compra, de ter interação com outras pessoas, de estudo, até em relação à questão do trabalho. E assim, é um anel muito grande que a gente tem serviços aqui no município voltados para essa questão do cuidado com o autismo. Então a gente vê que existem desafios, por mais que já avançou bastante, né? Hoje a gente consegue conversar, hoje a gente consegue propagar uma comunicação. O que estamos fazendo aqui agora quanto a esse tema, para melhorar o entendimento para o público, para os pais, né, e responsáveis. A gente consegue passar essa informação, mas desafios existem, e não é agora que vai acabar tudo, né? Não é agora que vai sumir. Mas a gente vê que, principalmente a gestão, tem todo esse cuidado amplamente visto, e assim, o cuidado de melhorar, né, aquilo cada vez mais, como, por exemplo, a instalação do centro de reabilitação, que foi de extrema importância. Uma falta de saúde do município, a gente ter esse serviço, tanto em relação à questão de
atendimento intelectual, que é os que com autismo, mas também da parte física. A gente tem uma equipe grande de fisioterapeutas, tem atendimento de fisioterapia no domicílio, tem atendimento no SEA, atendimento infantil. A gente tem uma fisioterapeuta também que é especialista em saúde da mulher, assim. É uma gama muito grande de serviços que reflete justamente esse comprometimento da nossa gestão aqui, no Instituto Teotônio de Mello, com a população, né? É isso, a gente vê que tem bastante coisa. Então, a gente já está chegando aqui no finalzinho, mas antes mesmo da gente finalizar nosso bate-papo, que foi muito importante aqui, gostaria de agradecer a vocês, inclusive, por isso. Mas, já que já estávamos falando de toda a programação, né, que está acontecendo no mês de abril, quais os trabalhos que a gestão, a parte da saúde realmente realiza em relação ao tema do autismo, né, na saúde do município, referente a toda a programação do mês de abril também? Está falando programação, né, esse mês de abril. Iniciamos na semana passada com atividades para as crianças, a gente tem atividades para os adolescentes, atividades para as mães, que é um público que a gente intercompa e discutir o que precisa, tanto da questão da informação e de cuidado propriamente dito. E assim, em relação aos serviços que a gente já tem de uma forma geral, que é a rotina nossa, nós temos 2 psicólogos no SEA, e eles são responsáveis por fazer investigação diagnóstica, tanto para rastreio de autismo, rastreio de TDAH, passando por ele, a gente faz aquele relatório, como eu tenho citado anterior, acho que não sei. E a gente também tem uma médica neuropediatra para ofertar também esses serviços especializados, que é uma especialidade que é muito difícil de se encontrar, e até assim fora para conseguir ter lista de espera, e o valor também é alto em relação a essa consulta. E a gente também tem um grupo de mães, inclusive o grupo de mães é intermediado pela Elcilane, olha só, que foi a pessoa assim, que a secretária pensou que seria a pessoa que se encaixaria melhor, né, para essa demanda que a gente tem o grupo de mães, e assim, por ser mãe atípica e também pela expertise profissional enquanto psicóloga. E assim, a gente tem essa rotina de atendimento de equipe disciplinar, de atendimento com médico também, com pediatra, enfim. E a gente tem toda uma rede de saúde no município estruturada para dar todo o suporte necessário, né? Nós temos 19 unidades de saúde no município, enfim, temos o complexo que é um diferencial também no nosso município, e uma rede totalmente estruturada para atender não só os pacientes com autismo, mas a população de uma forma geral. Então, a gente vê que trabalho não para na gestão, né? Quanto a isso, definitivamente não para. E também a nossa programação, né? A programação da saúde em questão do Abril Azul, que está acontecendo, né? No Abril Azul, isso. E a programação ela está estendida para um mês inteiro, né? Vem novidades aí também, pessoal. Fiquem de olho. Vai acontecer. É importante também estarem antenados no Instagram da Prefeitura, sim. Também, no Instagram que vai mostrar tudo isso, mostra toda a programação também. O Instagram da doutora Isabelle também. Que ela sempre posta, né? Isso. Da saúde, né? Referentes aqui ao nosso município também, para toda a população que esteja ciente. É isso aí. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa conversa, que eu acho que foi muito interessante, tá? Eu costumo dizer que toda a conversa que eu tenho aqui é muito interessante e é especial para mim, é interessante demais. E acho que a gente conseguiu passar da melhor forma essa informação para todo o público ouvinte, para os pais e mães que se preocupam tanto, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Que fazem muito essa pergunta, não é? Mãe, nesse momento que é difícil. Eu queria que vocês deixassem suas considerações finais aqui, né? Algum conselho, quem sabe, alguma coisa que vocês queiram considerar aqui no final da nossa conversa. Em relação ao pessoal que está assistindo, né, a gente tem com a saúde, reforçar mais uma vez que a gente está aqui para dar todo o suporte que seja necessário para fazer todas as orientações, né, para o nosso público que a gente atende aqui no SEA, no município. E a gente está à disposição para tirar dúvidas, para solucionar algum tipo de questão que esteja pendente nessa em relação a essa questão. E assim agradecer pelo espaço, pela oportunidade, e assim que até seja bastante importante essa visibilidade. Só da gente estar aqui discutindo já é uma coisa muito importante. Sim. E agradecer em nome da equipe do SEA, em nome dos profissionais que
compõe a equipe do CEA, nossa gestão, nossa secretária, doutora Isabel, nosso prefeito Pereira, e assim, que fazem tudo isso acontecer, que não medem esforços para que a gente tenha essa continuidade e ofereça os serviços de saúde que são tão fundamentais para a população aqui de Teotônio. Eu gostaria de agradecer, sim, pelo espaço, pela oportunidade, né? A visão da gestão e entender que profissionais, mas mãe... Primeiramente. Isso, para a gente mostrar o nosso lado, a nossa versão. Então, estou muito feliz com essa oportunidade, né? Quero agradecer como mãe mesmo, agradecer como mãe, a oportunidade de poder dizer que, sim, a gente pode ser acolhido, sim, a gente pode ser bem melhor, a gente pode trilhar caminhos bem mais suaves, a gente pode conversar, sim, a gente pode ser, sim, podemos ser pontes e podemos crescer juntos, não é? De repente, não estamos muito bem situados, mas vamos lá, vamos nos esclarecer. É muito bom essa visão que a gestão tem e a oportunidade. Eu gostaria muito de agradecer, muito mesmo. Estou muito feliz. Há 17 anos que eu espero essa oportunidade. Chegou, né? É até emocionante, né, da gente escutar isso. Ela, enquanto mãe, vai ser deve ter essa... A gente entende que a gente está no caminho certo. Que a gente está seguindo... E melhorando cada vez mais, que é fundamental, né? Isso, muito feliz mesmo saber que tem... Olha, grupo de mães, elas podem ser... Isso é muito, muito... Assim, vocês não fazem ideia como eu estou feliz. Dá para sentir a harmonia e a felicidade. Agradeço muito a oportunidade. Bom, eu que agradeço, pessoal, pela companhia, né, pela presença de vocês. Também agradeço também a presença da Aniele, né, que esteve aqui para explicar para a gente toda a questão do diagnóstico, tudo que a gente precisava entender mais sobre o autismo. Muito obrigado, espero que voltem alguma outra vez, né, para a gente abordar mais temas e conversar bem mais. Muito obrigado. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, certo? Mais um tema finalizado da melhor forma aqui no Teotônio Pode Mais, o queridinho de vocês, né? Aquele que dá gosto de ouvir. Então, vai deixando seu like aqui, tá? Nesse episódio do podcast. Se inscreva no canal também, compartilhe, é muito importante você compartilhar, tá? Para familiares e amigos que precisam, talvez, entender um pouco mais desse assunto, tá bom? Precisam... justamente entender o tema, o autismo, entendeu? Que por muito tempo foi algo entendível, foi algo que não se conversava, que não se falava, e hoje a gente tem uma ampla comunicação quanto a isso. Vocês também podem acompanhar, né, toda a programação da saúde no Instagram da Prefeitura, né, de Teotônio, ou no Instagram da doutora Isabelle, secretária Isabelle. Toda a questão da programação do mês do Abril Azul, certo? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui em mais um episódio e eu vou ficando por aqui. Até mais.